prazer hoje da sua vinda. E aí? Já? Vou pegar esse fundo. E aí, Beleza? meu tio, conseguimos, né? Conseguimos chegar. Esqueci até de fazer a barba, viu? Ah, tá maravilhoso. Todo mundo falou muito bem do leilão. Foi um leilão que durou aí muitas horas, né, de evento. Contou com a participação de diversas entidades. O que você achou dessa entrada do leilão na pecuária, na Bahia Farm Show? Vamos lá, para contextualizar melhor, a Bahia Farm Show sempre teve pecuária. Então não é uma coisa inédita, como também alguns pensam que não. A verdade é que a gente estava sempre num canto lá da feira, fazendo lá próximo do curral. E como o leilão era presencial do gado, tinha que ficar próximo de uma área do curral. As pessoas que estavam na feira muitas vezes nem sabiam que tinha leilão lá atrás. Então era uma área muito quase reservada para o pecuarista. Então, dessa vez, como eu trouxe para um auditório e não tem mais curral, aí o leilão foi feito num ambiente mais sofisticado para as pessoas, mas não com a presença do gado. Foi uma mudança incrível, né, de um ano para outro. O ano passado, na verdade, não teve. O ano retrasado foi que teve, né? O ano passado já não teve, porque já não tinha os currais ali. Aí a direção, a IBA não conseguiu realizar o leilão de forma virtual. Esse ano, o Moisés, alguns dias antes, ele convidou para a gente tentar pegar esse desafio, porque ele não tinha o curral também. E, de qualquer maneira, ele cedeu um auditório com mais conforto para as pessoas, com um bom ambiente de realização, que é o auditório da ABAPA, né? Aí ali eu acho que deu para fazer uma recepção melhor para as pessoas, né? Ficou incrível. Todo mundo saiu de lá falando de um... O movimento de gado também foi bom. E o movimento de venda foi bom também. Então, acho que tudo que foi possível ser feito em 30 dias ali, aconteceu de forma plena. Então, a pecuária, na verdade, não tem surpresa ali, não. Ali foi um leilão de vários parceiros. Teve a Agro 20 criadores. 20 criadores de gado de corte. No gado de registro, no Nelore P.O., tinham 6 criadores. E todos se sentiram assim, satisfeitos. Assim, o movimento foi bom. O fechamento do leilão, eu não sei te falar pela expectativa de cada um em especial, mas que ele atingiu um valor de mercado, principalmente a nível de gado de corte, sim. Foi? E no gado PO, tem uma hora que, como o leilão foi muito extenso, no final do leilão já estava muito cansativo. A gente tinha que contar mais com a audiência do que com o público presencial. Então, o leilão daquele ficou muito longo, né? De qualquer maneira, você ficar quase 8 horas em leilão não é fácil. Mas o ambiente era agradável, então muita gente conseguiu ficar ainda por lá e atender. E compradores de toda a região do Brasil? Eu vou chamar de Balbina. É até difícil chamar Balbina. Eu não peguei o mapa geral de quem foram os compradores de todos os animais. Mas gados de corte, eu acho que ficaram na região do Mato Piba mesmo. Mato Piba. Touros ficaram entre a Bahia e Tocantins. Depois que eu saí do leilão, aí eu tô te falando agora em primeira mão. Eu saí do leilão, aí a gente foi para outros eventos ao longo dos dias. E todo mundo falou, nossa, que leilão, como foi esse leilão? Gostei demais, nossa, ali foi... Então parece que marcou uma fase também na Bahia Farm Show de um leilão diferenciado. É porque a IBA, na verdade, assumiu uma parte da responsabilidade do leilão, né? Por ceder o espaço, uma série de opções de conveniência, mas, em verdade, também, porque o leilão, quando junta as pessoas ali de todos aqueles ambientes, tanto as pessoas que estão participando da feira, como outros que vão por causa da pecuária, há um pouco um ambiente mais de confraternização. Que isso, na verdade, lá na IBA, os outros ambientes que tinham reuniões eram ambientes um pouco mais sérios de negócio. Esse é um ambiente que, além dos negócios sendo feitos, tinha confraternização das pessoas. E a pecuária ali juntou todas as instituições também que estavam presentes, né, que vieram, a Federação da Agricultura, a IBA, a ABAPA, todas as instituições, que quase todos têm alguma relação com a atividade pecuária também, mesmo sendo exclusiva de um segmento da agricultura. Agora, qual é a sua visão sobre a participação primeiro, a pecuária, o desenvolvimento da pecuária na região oeste, gado de corte e a expansão da pecuária leiteira aqui? Qual a sua visão sobre isso? E se você acha que também a sua visão, claro que você vai estar falando em nome próprio, mas a sua visão com a visão que juntou a visão de Moisés, que já é uma visão de empreendedorismo, né, do movimento,
com a sua visão também muito técnica da pecuária de corte, da pecuária de leite, então juntou ali duas visões muito de visão de expansão para gerar um resultado desse. Em verdade, a Matopiba e a região do oeste da Bahia fortemente é produtora de grãos hoje com a expressão nacional. A pecuária de corte, ela é expressiva dentro do estado da Bahia, mas ela não é tão expressiva a nível nacional. Porém, para quem conhece um pouco da atividade da pecuária, em toda a sua cadeia de verticalização, percebe que quanto mais você tenha uma agricultura forte com as indústrias de tanto de esmagamento para farelo de soja, de caroço de algodão, que faz farelo de algodão também, quanto agora ao DDG do milho, a partir das usinas de álcool e etanol do milho, elas incrementam muito a atividade do confinamento, porque fica muito mais próximo dos insumos que são utilizados para o confinamento. Então, toda essa atividade agrícola intensa, ela termina puxando também para próximo de si um pouco mais as atividades de terminação do gado. E a pecuária leiteira é uma tendência que ela se aproxime, mas também depende muito da atividade que as pessoas têm o costume de exercer, porque a pecuária leiteira, ela requer um pouco mais de cultura. Não é só o investidor fazer um investimento em pecuária de leite. Ele tem que ter uma afinidade com o setor para desenvolver essa ação. Então aqui a gente não tem laticínios no oeste da Bahia, a gente não tem... Tem pequenos produtores, tem pequenos laticínios, quer dizer, não tem laticínios grandes. E não tem uma tradição forte numa atividade de pecuária leiteira mais intensiva. Então há uma tendência, assim como da suinocultura, já está aproximando agora a avicultura, e a pecuária leiteira também tende a se aproximar de uma região de grãos. Mas não é só por ter grãos. Existe uma particularidade também. Quem trabalha na agricultura no oeste da Bahia sabe bem disso. Muitos agricultores conseguem exercer essa atividade, que é o uso da integração lavoura-pecuária. Essa integração lavoura-pecuária é uma atividade que ela está muito mais facilmente próxima de ser exercida pelo agricultor que intensifica a sua atividade do que pelo pecuarista fazendo agricultura. Então, esse agricultor que conseguir unir esses dois esforços, entrando na atividade pecuária, ele muitas das vezes ele consegue um sucesso maior do que só na atividade agrícola isoladamente. Então, talvez para o pecuarista como você, que tem toda essa bagagem técnica, trazer esse nível de consciência para os produtores rurais aqui seja interessante também. Eu falei com um produtor rural que ele está numa atividade de pecuária agora também, que ele esteja muito forte na atividade agrícola, e ele queria até falar sobre os números dele também, apresentar para outros agricultores, porque já tem alguns que exercem isso. E como a gente não tem uma janela muito larga, muito extensa, para uma atividade de fazer safra e safrinha aqui, pelo domínio da atividade agrícola hoje, elas terminam que o boi, o boi, vaca, a pecuária de corte em si, principalmente, ela termina sendo uma opção de safrinha, porque muitos deles utilizam também resteva do campo, resíduos, palhadas e outros recursos naturais da atividade agrícola para também intensificar a atividade de pecuária. Mas isso não é assim uma unanimidade, isso não há muitos fazendo isso ainda. Porque o agricultor ele entende que ele tem que focar na atividade dele para ter um sucesso maior, para ter um resultado melhor. E muitas das vezes, para exercer uma parte em pecuária também nesse mesmo campo, ele precisa talvez mudar um pouco algumas estruturas, fazer estruturas muitas vezes de cercamento, de aguadas, estruturas de currais, estruturas outras que eles não têm. Então, às vezes, depende muito de um pouco mais de querer fazer, mas ele está muito mais próximo de fazer a integração lavoura-pecuária do que o pecuarista de fazer essa atividade. Você esteve agora recentemente no evento Mega Leite, lá em Sim. Belo Horizonte. E, naturalmente, ali aquela região de Minas Gerais, ali Triângulo Mineiro, é uma região de enorme expansão, né, da cadeia leiteira e toda aquela produção de queijos e todos os derivados de leite. Você acredita, como aqui, assim, um dos grandes protagonistas aqui da pecuária do Oeste, que o Oeste tem capacidade para expandir a sua cadeia leiteira ou a pecuária de corte nesse nível? Você acha que é possível chegar a um nível
dessa magnitude. Não assim, claro, né? A gente sabe que historicamente Minas Gerais tem uma expansão da cadeia leiteira, mas você acha que é possível avançarmos nesse ponto? Então, eu acho que a atividade de grãos ela vai permitir que a atividade de pecuária leiteira ela se aproxime também dessa região. Mas para a gente contextualizar o pecuarista ou as pessoas que estão querendo entender um pouco mais disso, eles vão dizer assim, Minas tem o dobro do rebanho da Bahia. Metade do rebanho de Minas é leite. Então, Minas tem o equivalente ao rebanho da Bahia inteiro de gado de leite. Então, é uma atividade que está inserida em todos os municípios, a atividade leiteira com muita expressão, muitas cooperativas, muitos laticínios atuando, muitas associações, e tradicionalmente já tem gente que pratica essa pecuária leiteira de uma forma mais tecnológica, utilizando de compost bars, de barracões, de uma atividade muito próxima do que a Leitíssimo faz, por exemplo, aqui em Jaborandi. Então, pelo que a Leitíssimo faz na nossa região, nota-se que dá para fazer plenamente um uso dos recursos que a gente tem aqui. A forma de trabalhar depende da vocação dos empresários. No entanto, a necessidade da indústria crescer também junto à atividade leiteira, ela se faz necessário. Porque nem sempre um frigorífico tem que estar próximo. Um frigorífico, no caso do gado de corte, para abate. Mas o laticínio não pode estar muito longe ou não deveria estar. Porque isso compromete um pouco os custos de transporte do leite ou de beneficiamento para transportar ele desidratado ou de outras formas. Então, é necessário muitas vezes que isso cresça em conjunto. Da mesma forma que uma usina de álcool a partir da cana, ela não pode ficar muito longe da atividade de canavieira. Então, às vezes, uma atividade depende um pouco de crescer em conjunto com a atividade agroindustrial. No leite, mais ou menos isso para crescer num estágio profissional mais forte, os laticínios terão que se interessar mais ou então ter uma pegada de política pública. Exato, As políticas públicas, nós já trouxemos o Leite Oeste da Bahia como um projeto a ser estudado pela Comissão do Leite. Nós participamos da Comissão do Leite da Bahia e criamos a Comissão do Leite do Oeste da Bahia para tentar impulsionar um programa que nós chamamos de Leite Oeste Bahia, que tenta destravar algumas situações em que o leite ainda é impedido de ser uma prática comercial forte e que traduz resultado. Por exemplo, o leite precisa de estradas boas para que seja entregue, precisa de energia elétrica para você ter resfriadores, precisa de, muitas vezes, um laticínio mais próximo ao captador na região para poder receber esse leite produzido pelos produtores regionais. Então, ela muitas vezes depende de uma série de ações. A política pública que a gente fala nesse sentido aí também, ela interfere num modelo como a Piracanjuba e a Betânia já tentaram vir para o oeste da Bahia desde que o governo do estado, o governo federal, principalmente o governo do estado, pudesse abraçar a causa, no sentido de favorecer, facilitar a chegada de uma indústria de laticínio. A Piracanjuba, instalada aqui em Goiânia, próximo de Goiânia, uma cidade ali mais ao norte de Goiânia, ela teve interesse em vir para o oeste da Bahia, a convite do governo do estado há alguns anos atrás. Mas na época ela não conseguiu consolidar o projeto porque ela tinha uma programação que ela só poderia instalar realmente um laticínio moderno e captador a partir de uma certa quantidade de leite recebido. E naquele momento ela não identificava a entrega de leite suficiente para ter um laticínio montado aqui, instalado aqui no Oeste. Então ela fez uma proposta na época para o governo do estado que era ela ficar captando leite e transportando esse leite de uma forma própria para o estado de Goiás, até que que o oeste da Bahia tivesse a consolidação de um volume que justificasse o investimento. Então, ela é mais na época, eles não tiveram um entendimento bem colocado à mesa ou bem pautado com a Secretaria da Fazenda e a ideia foi que não foi para frente e eles terminaram indo para o Governador Valadares, instalaram uma outra unidade no Governador Valadares, onde já tinham leite para entregar para a unidade deles. Então, certamente, Bahia pode perder outras oportunidade dessa, mas não é culpa necessariamente do Estado, é uma pegada que precisa de muitos braços, muita gente abraçando. O leite como um bem de consumo que é facilmente aproveitado, por exemplo, pelas escolas municipais, pela uma série de instituições que podem, digamos, fazer parcerias com os laticínios, por menor que sejam eles, laticínios de cooperativas, etc., para intensificar
essa possibilidade de aproveitamento do leite regionalmente, e uma coisa vai puxando a outra. O laticínio crescendo e evoluindo, ele vai absorvendo mais, e o investidor na vaca de leite, ele consegue entender que tendo um laticínio forte para comprar, ele pode investir em volumes maiores, mesmo que ele tenha sempre como vai ter uma, digamos, aquela disputa de preço e tudo mais, mas é comum. E o que é interessante, a produção leiteira, ela é uma produção bem democrática, né? Porque você tem desde o pequeno produtor, que está ali criando sua vaquinha, poucas vacas, enfim, e aí produz o seu leite, até no leitíssimo, né? Que pode produzir em larga escala, com leites e queijos e derivados. Nós estivemos presencialmente ali na Copper Leite, visitando ali aquela Dona Chiquinha, com o pessoal ali de Vanderlei, sim, né? E ali tem uma certa comunidade que gira em torno da produção leiteira, ali com os produtores, tem os próprios resfriadores da comunidade, e é o que você fala, eles estão integrados nesse propósito, tem algum tipo de subsídio ali via Estado, enfim, de políticas públicas, mas tem uma cooperativa muito atuante, né, que, enfim, vive buscando essas parcerias público-privadas para o incentivo da cadeia leiteira. E quando nós começamos a produzir, enfim, a gente começou a produzir ali nas fazendas da região, a gente percebia que a única forma de transporte do leite da região para outros locais aqui em Barreiras é através das Orzo. As Orzo aqui, por exemplo, absorvia esse leite daqui da região. Mas você vê, poucas empresas acabam fazendo esse transporte ou incentivando assim que os produtores avancem. Então eu vejo que falta realmente esse olhar um pouco mais aprofundado de gestores ou de iniciativas público-privadas para conseguir incentivar essa expansão da cadeia leiteira aqui na região oeste. E com um grande potencial, como você falou, né? Se a Leitíssimo chega, se instala aqui, é porque viu o solo, viu o clima, de algum modo conseguiu acreditar num projeto e expandiu. E em relação ao avanço da pecuária, de algum modo, esse ano nós estamos num ano positivo, nós estamos num ano de retração. Como é que você enxerga esse ano para a pecuária? No ano de 2026. Falando da pecuária de corte, principalmente. A pecuária de corte, principalmente, ela vive em ciclos. Uhum. Né? A sua atividade, quando ela é encarada do ponto de vista da produção de uma região, ou de um país, ou de uma região que funciona baseado no mesmo clima, no mesmo ambiente, no mesmo fluxo de produtores, ela vive de ciclos. Esses ciclos são bem marcados e é bem fácil de entender. Pelo próprio tempo de intervalo entre gerações da pecuária de corte, entendendo que a gestação de uma vaca dura em torno de 9 meses, um bezerro é desmamado com mais 6 meses, e aproximadamente aos 2 anos, essa novilha que nasceu, bezerra, ela entra em reprodução e ela passa mais 9 meses, ou seja, para você gerar uma nova geração de animais em reprodução, capazes de serem encaminhados para a reprodução, dura algum tempo. Uhum. Não é tão rápido quanto isso acontece em outras cadeias produtivas, como suinocultura e avicultura. Então, a mudança de valores faz com que as pessoas mudem as suas intenções nas propriedades. Uhum. Uma propriedade de corte considerada completa, ela faz cria, recria e engorda. Na verdade, muitas propriedades se dedicam hoje exclusivamente à cria, que é a produção de bezerros. Outras se dedicam, às vezes, à recria só, que é criação e recriação de novilhas e garrotes. E outros se dedicam à engorda, que é a terminação e entrega para o frigorífico. Alguns fazem ciclo completo. Quando há um excesso de produção de bezerros, se não houver uma expansão da atividade pecuária como um todo, a procura por bezerros diminui. Isso, naturalmente, também faz com que o preço do bezerro caia. Ou seja, não que diminua, tem menos gente ou a mesma quantidade procurando, e a expansão da produção de bezerros faz o preço cair. É a lei de oferta e procura. Uhum. Quando isso acontece, para um efeito manada que é na pecuária de corte, como em diversas atividades, muitos produtores migram, eles começam a abater vacas. A vaca é o regulador do mercado de corte. Então, quando abate-se vacas,
Por quê? O bezerro não está valendo muito, ele prefere abater a vaca do que ele ficar com a vaca para produzir um bezerro que ele está achando que está valendo pouco. Então ele vai fazer recurso abatendo vaca. Quando a vaca entra no mercado de abate, ela faz com que o preço da arroba caia. Então é ofertado mais fêmea. Então fêmea, quando a gente fala assim, o percentual de fêmeas abatidas esse ano foi grande, isso é um sinal ruim, porque isso é um sinal de que muitas fêmeas no abate, aumenta o volume de abate, cai o preço da arroba. Porque aí os frigoríficos que abateriam boi, eles passam a ter um volume de fêmeas para o abate, eles aí diminuem a oferta deles sobre o boi. E isso é um reflexo imediato, né? Então, naturalmente, o que vai acontecer quando mais fêmeas vão para o abate? Há uma oferta menor de bezerro, consequentemente, em pouco tempo. Quando a oferta de bezerros cai, a quantidade de bezerros em oferta cai, aumenta o valor do bezerro. Aumentando o valor do bezerro, o pecuarista tende a reter mais vacas. Ele segura mais vaca para fazer bezerro, ele está enxergando que vale a pena produzir o bezerro. Só que isso é um efeito manada. Quando ele vai todo mundo nessa direção, aí quando ele chega no ponto dele ter aquela vaca apta para a produção do bezerro, já tem muita gente fazendo a mesma tarefa. Aí entrega-se de novo um monte de bezerro, aí cai o preço do bezerro, então esse ciclo começa a acontecer. Na hora que ele está reduzindo a oferta de vacas, porque ele está retendo para fazer mais bezerro, o frigorífico também não tem a vaca para abater. Aí ele tem menos animal de abate, ele aí paga mais pelo boi. Aí a arroba sobe. Então começa esse ciclo da pecuária de corte. Só que isso demora o tempo de você gerar uma nova fêmea para ela entrar no mercado. Incoerentemente, muita gente pode até dizer, mas isso é bom ou ruim para quem faz pecuária? Há muitas estratégias. Às vezes você andar num ciclo da manada vale a pena, mas quem tiver opção, recurso e capacidade de desenvolver trabalho bom e andar contrariamente a essa maré, pode ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque ele vai vender fêmea quando ela está valorizada. Por exemplo, todo mundo agora quer segurar a fêmea porque o bezerro está em alta. O bezerro pipocou, está em 15, 16 reais o quilo. Equivale a 460, 480 reais a arroba. É uma arroba muito boa para o preço do bezerro. Aí todo mundo, vou segurar a fêmea que eu vou fazer bezerro. Aí quando todo mundo está segurando a fêmea, o que acontece? A novilha daqui a um tempo tem um valor altíssimo. Todo mundo está de novilha para fazer, porque é uma forma de você reter mais fêmeas. Quando todo mundo corre atrás de fazer, eu também não vou vender minha novilha, não, porque eu quero também fazer bezerro. É a hora de você vender novilha. Entendi. É a hora que a novilha está valendo dinheiro. Então, se você se preparou para ter novilha quando todo mundo quer, você andou no fluxo contrário da manada. E aí, talvez, economicamente, seja um bom negócio, um negócio interessante para quem trabalha no contrafluxo disso aí. Você faz assim? Então, a gente consegue fazer isso, mas quebrar esse fluxo na sua atividade como um todo, ela não se faz muito, não é muito fácil de realizar. Por exemplo, quando a gente faz seleção de uma raça, seleção de Nelore para vender genética, a gente tem um melhoramento contínuo daquele rebanho para que a gente faça animais melhores. Então, você está, na verdade, buscando uma melhoria de uma geração após a outra. Esse trabalho de buscar uma geração melhor a cada ano, ou a cada ciclo, a cada geração mais que você faz nova, superior geneticamente, se você fizer isso que eu estou falando na pecuária de corte pode fazer, de repente você quebra o seu sistema de melhoramento. Mas, de qualquer maneira, aumentar a oferta no momento que todo mundo busca alguma categoria pode ser mais interessante, você sabendo que aquilo ali vai inverter rapidamente para outra situação. Mas tem muita gente que faz isso. Hoje, por exemplo, como a valorização do bezerro, há muitos pecuaristas que eles emprenham vacas para vender vaca prenha. Porque alguém vai dizer, não, em vez de comprar novilha, eu vou comprar logo uma vaca prenha, porque eu compro a vaca e rapidamente eu tenho um bezerro, o ano que vem já estou oferecendo esse bezerro, já estou pegando um preço bom. Só que se acontecer de todo mundo começar a oferecer muito bezerro, a vaca vai cair de preço. É a lei da oferta. Então isso aí acontece dentro de um cenário. Mas nós temos outras influências que afetam também o mercado brasileiro hoje. O Brasil se tornou um dos maiores players do negócio da pecuária de corte. Com a presença ou não da JBS, isso aconteceu. JBS é uma empresa que nasceu de brasileiros, mas ela hoje é uma multinacional, é uma empresa internacional, e que tem plantas frigoríficas em todos os lugares. O que acontece com isso? A JBS, ou qualquer outro sistema que está no mercado internacional, percebe que o Brasil, produzindo bastante gado de corte, bastante carne, ele tem condições de atender boa parte do mundo. Então, ele depende de mercado internacional. Quando você depende de uma boa parte do seu volume, que determina até a força do preço interno, a regulação do preço interno para o mercado internacional, o que acontece? Você começa a depender de outras ações. Agora o governo americano estabeleceu um tarifaço.
Agora a China parou de comprar porque estabeleceu uma cota ou isso ou aquilo. A China mesmo está pregando ser autossuficiente em alimentos. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas é uma questão de segurança nacional para eles. Se você imaginar que qualquer dificuldade de comércio internacional se apresente num rápido espaço de tempo, a China passa fome. Necessariamente, ela não tem comida para durar muito tempo. Porque a China é compradora de comida. Ela produz muito em muitos segmentos, mas ela hoje é altíssima consumidora porque ela melhorou a renda da população, ela aumentou o nível de consumo. E quando você melhora também a renda da população, a primeira coisa que acontece é você migrar tipos de alimento. Grosseiramente, como você saísse da mandioca para a carne. Eu vou sair de tubérculos, vou passar por grãos, vou passar para frutas e vou passar para proteína animal. Então, a proteína animal é vista como algo de consumo quando você tem uma renda elasticamente superior, que ela cresce também o consumo de proteína animal, não só de carne bovina, mas também de outros produtos. Então, a China também melhorou, porque melhorou a renda da população, uma população enorme que comia muito mal, digamos assim, passou a comer melhor, começou a migrar para outras categorias. Então, em que pese a China, por exemplo, ser a maior produtora de porcos, de suínos, ela é a maior produtora, mas ela é importadora, porque ela tem uma população grande e a produção dela não atende à população interna, ao consumo interno. Então, como a gente precisa desse mercado internacional para colocar o excedente que o Brasil produz de proteína animal, principalmente bovinos, esses fatores internacionais não estão dentro da combinação do ciclo da pecuária. Essa combinação interna depende de... Tem mais ambiente, tem mais pecuaristas para produzir, tem mais pecuaristas comprando bezerro, só que muito mais gente pode se dedicar a determinadas ações se entender estrategicamente que o mercado internacional vai reagir. A própria empresas ligadas às grandes plantas frigoríficas, ligada à Marfrig, ligada à JBS, porque fazem parcerias, confinamentos fazem parcerias. Uhum. Todo mundo começou a pregar muito que vou fazer um confinamento para tantos milhares de bois. O fluxo da pecuária, a pecuária você faz com vaca. Uhum. Quem manda nesse mercado é a vaca. Então, é que é mais fácil falar em número, você adotar um projeto de pecuária para terminação, engorda, recria, do que você tornar um projeto viável a nível de criação. Implantar um projeto com vacas para produzir, ela emana um esforço muito maior, um contingenciamento muito maior, porque é um ciclo mais demorado, tudo isso. Porém, não se faz boi, não se faz garrote, não se faz bezerro se não tiver vaca. Então, quando todo mundo que faz um investimento, ou quer fazer um investimento grande de pecuária, pensa sempre, vou na linha do acabamento, vou para a ponta do negócio. É como se uma casa... Outro dia estava na rede social, um pecuarista tradicional falando, vocês estão começando o telhado antes da fundação. A casa começa na fundação. Uhum. Então, os projetos de pecuária começam focados em vaca. Enquanto o Brasil tiver uma população de vacas que sustente essa capacidade de gerar bezerros de qualidade, principalmente, a gente aí tem condições de evoluir na pecuária. Se a gente perder essa base de criação que a gente tem no Brasil, que é a força da pecuária nacional, é a criação de vacas, é a criação a pasto, é o custo de criação na pastagem tropical, que é muito mais em conta. O Brasil, dentro da porteira, ele é imbatível na pecuária de corte. Ele é imbatível. Era isso que eu ia apontar agora. O Brasil atingiu essa marca de dos maiores produtores de carne bovina do mundo, né? O maior produtor de carne bovina do mundo foi o ápice, né? Que o Brasil atinge em 2026. A que se deve toda essa produção, essa técnica? A competência dos produtores, ao estudo, ao clima, ao solo, à geografia, a vários fatores combinados. A que se deve esse marco? Então, a gente não pode olhar para frente sem olhar para o retrovisor. O Brasil fez um dever de casa muito forte na pecuária, em que pese tem uma pecuária ainda em alguns lugares muito atrasada, alguns lugares onde as pastagens são degradadas, não se aplicam os recursos necessários, porque a pecuária ela não quebra de uma vez, ela empobrece. Então as pessoas vão aguentando aquilo. Se um agricultor ele tiver 2 safras ruins de sequeiro, é capaz dele quebrar. Agora na pecuária ele sobrevive mal e consegue sobreviver. Então aí ele vai se sustentando mal no assunto. Muitas das vezes, a gente olhando para trás vai ver também que o percurso para chegar ao que a gente faz hoje, principalmente com raças zebuínas, cruzamentos e melhoramento de todas as atividades,
os trabalhos da Embrapa de lançamento de cultivares, da agroecologia e tudo mais, domínio de perfil de solo, domínio do cerrado, muitas outras coisas que aconteceram, tecnologias mais avançadas, a gente percebe também um avanço tecnológico muito forte na produção da pecuária. Mas ainda temos muito para explorar. Tem muita pastagem degradada e o Brasil ainda produz mal em lugares onde empobreceu e não conseguiu se levantar direito. Porém, a exploração de um ambiente natural com muito mais capacidade de produção no ambiente tropical, se a gente conseguisse aplicar toda a tecnologia e conhecimento que já foi produzido para a pecuária nacional, isso aqui não tinha nem condições de a gente imaginar que tem um outro ambiente competitivo como o nosso. Nós não temos a força empresarial de fazer isso ainda, mas a pecuária nacional ela pulou para uma produção muito maior. Em parte tem várias explicações que a gente ouve por aí, mas eu não conheço tão bem os outros países para dizer o que afeta tanto a eles assim. Pensando nos americanos de um modo geral. Por que o americano era o maior produtor de carne e não é mais? O Brasil passou ele. Passou por pouco. Nós não temos a melhor produtividade. O americano tem produtividade melhor. Com 90 milhões de cabeças, ele produz quase a mesma quantidade de gado que o Brasil produz com quase 200 milhões de cabeças. Então, eles têm uma exploração eficiente maior, mas com aplicação de recursos maiores, com aplicação de tecnologia, de conhecimento, de mais conhecimento de pesquisa e tudo mais. No entanto, quando você vai ver o custo de produção deles é muito maior do que o custo de produção de uma arroba de carne no Brasil. Então, por isso, nós temos um custo da pecuária muito mais em conta, muito mais competitivo no nosso ambiente. E, de alguma forma, pensando sobre o nível de competição com um país que era o grande produtor e que ainda está numa escala de alta produção, que é os Estados Unidos, é notório que o agricultor agropecuarista americano ele tem uma faixa média etária muito maior do que o brasileiro. Ele já não tem tanto substituto numa sucessão na atividade agropecuária. A pecuária, principalmente, não tem sucessão nos Estados Unidos, como existe a possibilidade no Brasil de ter. Então, você já vê o envelhecimento de uma classe, de uma atividade que ela não é vista por uma geração nova como uma atividade interessante, competitiva e importante. O jovem que busca, de qualquer maneira, uma atividade mais voltada para uma tecnologia mais forte, para um acesso digamos, a um trabalho muito mais ligado a sistemas que estão ligados à informática, à rede de computadores. Não que a tecnologia não tenha chegado no campo, lá nos Estados Unidos principalmente chegou. Mas dificilmente você vai ver um jovem de 30 anos cuidando de uma fazenda de pecuária de corte dos Estados Unidos. Não vai. O custo não é competitivo para eles nesse sentido. E você acha que eles preferem estar em outros ramos? Eles estão longe. E a atividade ficou envelhecida. E esse pecuarista mais velho, ele não tem como ficar ampliando esse projeto dele. O rebanho americano, de um modo geral, o rebanho americano de corte, ele não é grande. Assim, individualmente não é grande. Tem estados dos Estados Unidos que a média de rebanho de corte é 50, 100 cabeças. Aqui no Brasil, às vezes, não é nem competitivo, mas acontece. Então, por quê? Porque às vezes ele mora numa cidade ou próximo de uma cidade, ele tem que ir lá todo dia, voltar, a mão de obra é cara, ele não tem como contratar gente para trabalhar, a remuneração mal ele dá para a família dele, o filho dele já abandonou em outra função, já está cuidando de outros assuntos, de informática, de venda de carro, Vale do Silício, qualquer outra coisa dessa, e ele não tem sucessão ali. E isso também criou um certo abandono. É que a gente, quando conhece na televisão ou vai numa visita a um rancho americano, coisa assim, muitas vezes conhece um projeto grande, acha que a atividade dos Estados Unidos é praticada em larga escala. Não é. A atividade de gado de corte ela não é dada desse jeito. Os grandes confinamentos são muito grandes nos Estados Unidos. Esses sim, são confinamentos que muitas vezes abrigam uma produção de um estado inteiro, ou como acontece nas regiões onde tem o predomínio dos confinamentos maiores. Eles são confinadores que recebem gado em parceria, que são como cooperativas, mas são confinamentos enormes, né? Em escalas muito grandes. Realmente, como acontece aqui com a Captar, que na verdade é de um empresário aqui no oeste da Bahia, mas são confinamentos realmente daquele padrão para cima. Então, confinamento americano dá a impressão de que os rebanhos americanos são grandes, mas o rebanho de gado de corte americano, em média, ele não é muito grande. Sensacional essa pontuação. Quando fala da sucessão, nós estivemos agora presentes no leilão da BFS, né? E a gente viu ali um dos que mais arrematou, fez 5 lances ali, um produtor rural de 19 anos de idade. Era Angical, enfim, de uma fazenda ali próximo, e todos ficaram impressionados, 19 anos, ele ali, empolgado, dando lance. Então, é importantíssimo não é só a passada de bastão, mas os valores
né? E você vê que nós temos uma região aqui das pessoas retornando para Barreiras, para o Oeste, de algum modo participando da atividade rural, e falar de sucessão e falar, então, como um ponto que pode ampliar ainda mais a nossa produção agrícola, a nossa produção agropecuária. A diversificação. A diversificação da produção em comparação com países como os Estados Unidos. Então, nós temos um país mais jovem também. Mais jovem. Na agropecuária, com certeza, é um país bem mais jovem e que tem mais capacidade de fazer sucessores. Perfeito. E uma possibilidade maior, inclusive, de trazer e ampliar essa tecnologia para o campo. Sim, né? Isso é muito importante, porque o meio rural no Brasil, eles há muito tempo, em alguns lugares ainda são bastante abandonados socialmente. Uhum. Então, quando você permite se enxergar dentro de Barreiras, hoje com novos recursos, com novos acessos, a chegada de um bom aeroporto, de uma pista, a gente acha que isso aí é só para o rico andar. Não é isso. Não é. É para você criar acesso fácil. Técnicos chegam mais rápido, tecnologias, mercadorias, tudo mais, o fluxo é muito mais intenso. Então, a proximidade de outros centros fica maior. Não só a aviação, mas no dia que passar fiol por aqui, que as estradas conseguirem melhorar. Então, o crescimento de regiões como essa, que são regiões que no passado eram vistas como muito distantes, como fronteiras, hoje elas já estão muito mais integradas. Elas estão bastante integradas. O surgimento de Brasília mudou a realidade. A pecuária e a agricultura migraram para o Cerrado. Em que pese alguns erros cometidos nas suas ocupações de forma ambiental incorreta, que a gente possa contornar isso de uma forma saudável para todos, a gente pode conseguir que o Cerrado seja um grande celeiro, sim. Já está se tornando isso. Ele não tem que ser visto como um lugar onde a gente ou protege tudo ou não protege nada. Não, a gente tem que saber como proteger essas áreas naturais, as áreas de reserva, as áreas de APP, as necessidades da gente ter corredores para manter uma flora e uma fauna de uma forma mais ajustada. Mas, de qualquer maneira, é no Cerrado que está uma grande parte do celeiro de produção do Brasil. A gente não pode refugar. Na verdade, o Cerrado brasileiro ele tomou a importância da agricultura no Brasil a partir da entrada. Não estou falando Brasília porque Brasília interiorizou as ações do Brasil, a capital mudando para dentro, Paracatu, Unaí, começaram todos a rodar em torno disso. Muitos deputados e sulistas que eu conheci, que vieram do Sul, se tornaram fazendeiros no Centro-Oeste. Se aposentaram como fazendeiros no Centro-Oeste. Então deixaram de fazer política e estão morando ali em Paracatu, em Unaí, Formosa, em Cristalina. E onde está o grande celeiro disso aí? O grande celeiro do Brasil, fora as regiões do Mato Grosso, que estão um pouco mais distantes também, que Mato Grosso hoje é um país, né? É um crescimento absurdamente grande. Mas é um outro conquista muito forte também, que a gente tem que educar e cuidar das pessoas para elas principalmente terem um pouco mais de preocupação com alguns abusos que podem haver de ocupação. Mas, na verdade, é uma grande força essa ocupação, do Centro-Oeste principalmente. E essa foi a entrada que a Embrapa, o Alisson Paulinelli, tantas pessoas importantes fizeram dos seus níveis de participação, trouxeram importância para isso. A pecuária, não só a pecuária, de 20 anos para cá, o Brasil deixou de ser importador de alimentos, se tornou o maior exportador de alimentos do mundo. Eu acho que a gente devia estar grato em isso também, muito orgulhoso, porque não é só a Embrapa, a gente faz parte de uma geração que mudou a realidade do Brasil. Eu estou falando a gente porque quando nós estamos inseridos no meio de produção agropecuário, a agropecuária inserida nisso aqui, numa geração que em 20 anos mudou totalmente o cenário, eu acho que a gente, como dizia o pessoal que queria aquele prêmio do Nobel para o Alisson Paulinelli, o Brasil prega a paz, porque quando você permanece criando alimentos para o mundo, onde o mundo carece de alimentos, é o alimento quem determina um caminho da paz. Perfeito. Então, o Brasil é muito importante nesse cenário todo, e eu acho que a gente, em 20 anos, mudou toda a realidade. A gente entendeu que a gente consegue ser imbatível se a gente dominar um pouco mais a tecnologia. Então, não é só ficar mirando A soja, para você ter uma ideia, a soja é uma planta asiática. É uma planta asiática de clima temperado. Hoje o Brasil é o maior exportador e maior produtor de soja do mundo no ambiente tropical. A gente mudou a genética da soja, a gente conseguiu conquistar com a soja um cerrado trazendo tecnologias de domínio de solo,
domínio de tecnologia de máquinas, domínio de genética para fazer da planta uma planta mais produtiva. A Embrapa colaborou absurdamente. Os sulistas são uma máquina para fazer isso. Eles subiram e conquistaram. Eles fizeram no resto do Brasil o que eles tinham feito no Rio Grande do Sul. Mas só que lá estavam num clima temperado. Então eles subiram e ocuparam um horizonte muito forte e também com isso eles influenciaram as pessoas regionalmente a também tentarem fazer o mesmo. A pecuária aqui segue o caminho da agricultura, porque a agricultura é a grande locomotiva daqui. Então a pecuária tem que seguir, porque senão ela está competindo numa área que ela não tem condições de se estabelecer, se ela não tiver competitividade. Quer dizer, nós aqui no Oeste, nós acabamos agregando diversos fatores que beneficiaram o desenvolvimento da nossa região, tendo uma mão de obra muito produtiva, né, muitos solistas, gaúchos, enfim, que vieram ocupando. Tivemos destemidos também, né? Destemidos, desbravando o Oeste, né, há muitas décadas. Em época que não tinha conhecimento, que não tinha ainda o domínio da tecnologia. Perfeito. Num clima muito diferente do originário deles, mas de todo modo desbravando aqui. Que agora nós temos aqui até plantação, né, de bananas, de cacau, enfim, cacau irrigado. Cacau é uma das grandes rupturas tecnológicas da agricultura aqui. Ele vencer essa forma de produzir num contexto bem diferente do que era antigamente, do que ainda é em alguns lugares também. A céu pleno e tudo. Pois é, então assim, olha o quanto é que o Oeste, na verdade, avança com todo esse prognóstico de avanço da pecuária, da agricultura. Nós temos aqui uma fusão de inúmeros fatores que nós não apenas passaremos a nos tornar um país celeiro, mas uma região muito próspera, assim, de referência para o Brasil e para o mundo. Então isso é muito rico e é fora da curva, porque a região cresce de forma... A velocidade que cresce aqui é bem outra. É diferente do resto do país. É comparável talvez só ao Mato Grosso. E a região do Mato Piba, de maneira geral, ela é uma região muito pujante. É porque, na verdade, o centro-oeste do país, de todo modo, tem essa visão, né, de produção. Se você pensar bem também, assim, vamos pensar pelo conforto humano, né? As pessoas que vieram para cá elas vieram para desbravar, elas vieram destemidas e elas vieram enfrentar um clima totalmente diferente da sua origem. E mesmo quem não estava no sul, mas que estava em outras capitais e que está hoje aqui presente para tentando desenvolver uma atividade profissional, não está no conforto do litoral brasileiro, da praia, da Serra de Lareira, não é nada disso. Aqui, na verdade, não que seja inóspito, mas é um ambiente completamente diferente. É como se você saísse entrasse numa savana, porque o Cerrado nada mais é do que uma savana. É uma área ainda considerada muito distante. Os brasileiros que chegaram, as pessoas que colonizaram o Brasil no início, elas foram para os ambientes, digamos, mais agradáveis. Ficaram nos ambientes mais agradáveis. Não é todo mundo que sai para um desafio novo, para um ambiente que ainda vai ter que enfrentar dificuldades. Eu nasci no friozinho, minha terra era assim, minha terra era assada. Não, ele está enfrentando uma dificuldade de adaptação, uma dificuldade de nova cultura, de novas relações, longe das famílias de origem. Então, tudo isso fez com que também quem veio para aqui ou é o tudo ou nada. Guerreiros, né? Ele não veio para brincar, ele tem que dar certo. Então, a gente brinca aí, você vai trabalhar na escala 6x1, na 4x2, você vai acordar e começar a trabalhar. Eu não conheço um agricultor aqui que trabalha nessa 6x1, 6x1, 4x2, não existe isso. Eu conheço 7x0. 24/7. E aí, com isso, é puxado toda uma cadeia. Tanto os agrônomos, as pessoas que estão no campo, não que elas trabalhem mais do que os outros. Tem um professor, amigo nosso, Moacir Corsi, uma vez alguém perguntou para ele: ô, seu Moacir, aqui nessas terras de São Paulo, como é que a gente faz para implantar pecuária onde a cana produz tanto? Como é que a gente vai competir com isso? Ele falou: fazendo feno. Falou: ô, seu Moacir, vou fazer feno para competir com a cana? Sim, você não. Um agricultor destemido vai fazer. Eu conheço isso na cara daquele holandês que está ali naquela mesa, daquele japonês que está ali, e você está sentado em berço esplêndido aí, deitado, esperando isso acontecer. Porque você vai no aniversário da boneca amanhã, você vai na visita da cozinheira, do batizado da filha da cozinheira, e ele não, ele acorda, olha para o céu. Se tiver que trabalhar, ele vai trabalhar e vai fazer um telefonema. Não deu para ir hoje. Porque ele olha para o tempo que é onde o agricultor tem que trabalhar. Ele não trabalha com dia marcado.
Se o cara que está colhendo soja ele disser que não vai trabalhar num domingo, eu acho que ele pode perder muita coisa. Então, muitas das vezes, ele vai dizer, eu prefiro folgar na segunda, porque hoje é o dia que eu tenho que mexer. Então, muitas das vezes, esses engessamentos muito fortes que a atividade não consegue se desvencilhar, cria uma manobra para se fazer escala de trabalho muito forte, porque muita gente não trabalha na missão, trabalha no horário. Não estou falando só aqueles que estão recebendo por horário. Muitas vezes você está contratando uma pessoa por empreitada e ela para num feriado, mas você parou porque você está falando por empreita. Você está fazendo isso aí porque é no seu horário. Comece 4 da manhã, largue 2 da tarde, faça o que você quiser. Você está passando por um serviço, que você está ganhando pelo serviço seu, não necessariamente pelo horário, mas ele termina se acomodando, porque ele vai querer parar na véspera do carnaval, no Natal ele quer ir para outra cidade, todo mundo no São João, eu vou parar para dançar. Aí você não vai plantar feno, não vai produzir feno, não, amigo. Você não compete, não. Não tem como. Esse holandês, ele acorda e olha para o céu. Hoje é dia de colher, sinto muito, mas eu não vou na festa. É isso mesmo. A gente estava falando sobre isso. Até é bom a gente ver, viu? Para antes avançar no horário. Que horas são? 5h15. Só fechando aqui um ponto, a gente já vai lá. A gente estava falando agora do SpaceX, né? Do Elon Musk, que se tornou o primeiro trilionário do mundo. E o IPO mais... assim, ele ultrapassou todos os IPOs da história. E ele falava exatamente isso. Ele mora hoje, a casa do Elon Musk é uma casa de 37 metros quadrados, e ele falou que ele preferiu morar nesse ambiente para ele poder se dedicar ao máximo ao projeto dos foguetes, né, do retorno dos foguetes à Terra, porque o objetivo dele era exatamente... É o foguete que dá ré? Exatamente, era o foguete que dá ré, porque sempre as tentativas dele, os foguetes, eles explodiam no espaço ou de algum modo não retornavam. Então, o objetivo dele era esse retorno. E aí, diz que desde 2015 ele conseguiu trazer de volta o primeiro foguete. E ele falou que, ele, enfim, teve que falir, não é falir, né? Porque ele veio de uma família de classe média. Eu não sabia a história dele, eu fui avançando esses dias. Ele veio de uma família de classe média, uma família da África do Sul, ele é da África do Sul, e ele estudou em escolas assim, classe média padrão, enfim, desde cedo se interessou por física. E ele falando exatamente isso. Aí, agora, com a divulgação, né, do IPO trilionário, atingiu 2 trilhões. E é a primeira pessoa da história a atingir uma marca, né, de 2 trilhões. E todos os funcionários dele, a partir desse momento, se tornaram milionários. O que ele fez? Ele deu uma participação de lucros para os funcionários. E aí todos ali emocionados, porque a partir do momento que tem esse marco, todos passaram a ganhar junto com ele. Mas todos dormiam e acordavam no projeto. E é isso que ele falava. Eu estou aqui, são 20 mil engenheiros eletricistas ali junto com ele, trabalhando junto no projeto. Então, não tem essa de dormir e acordar. Ele dorme e acorda com um propósito. Então, é um outro nível de mentalidade, né? Então, assim, eu acho que são debates para se avançar, mas exatamente isso. É um projeto gigantesco, né? E que ele fala, eu não me movo pelo dinheiro, eu não me movo pelo poder, eu me movo pelo que eu acredito, pelo propósito. Então, é interessante quando uma pessoa dessa atinge esse patamar para mostrar para o mundo que é possível produzir, que é possível fazer, mas quando você é comprometido com o propósito, ele é comprometido com o propósito. Eu não iria como um Sebrae que talvez às vezes imagine que todo mundo nasce empreendedor. Na verdade, eu também não acreditaria que todo mundo teria essa mesma condição, visão, capacidade. Mas a crítica que a gente mais percebe ao sistema, de modo geral, o sistema trabalhista protecionista brasileiro, é que não permite nem aquele trabalhador comissionado queira fazer mais do que o engessamento da lei limita, obriga, porque não vai saber se ele está sendo imposto a fazer aquilo, se ele quer fazer por vontade própria, ou se ele seria demitido se não fizesse. As regras, quando elas são... Você só relaciona com outra pessoa pela regra formal, você passa a determinar um comportamento muito igual das pessoas. Então, não permite nem que as pessoas tenham iniciativas diferentes, propósitos diferentes e maneiras de agir diferentes, né? Mas a gente, desde Getúlio Vargas, que está vivendo nesse engessamento. Não sei como que a gente vai desvencilhar disso não, porque a gente, na verdade,
Tem um sistema protecionista muito arcaico estabelecido, paternalista excessivamente. O Estado quer ser a mãe, o pai dos pobres, né? E, na verdade, em vez de dar oportunidade, ele quer dar o almoço e a janta. Aí você vai tirando a chance da pessoa entender que ela pode também criar mais do que aquilo. Uhum. Ela se acomoda, às vezes, naquilo. O próprio sistema da Bolsa Família, dos benefícios sociais, quando eles impedem você de trabalhar porque você tem um benefício, aquilo é um antagonismo acaba do sistema gerando produtivo. Se fizesse uma compensação, era uma coisa para quem... todos que tiverem um salário nesse nível aqui, o governo vai dar uma ajuda extra. Agora, eu vou te dar uma ajuda, se você não tiver salário, o cara sai do emprego. E aí ele vai viver uma vida informal, porque ele vai ter que trabalhar para completar a renda dele, porque ele não vai viver daquela Bolsa Família. Mas como é que ele vai arranjar um trabalho se você é impedido de trabalhar porque você ganha R$600, ou 900, ou sei lá o quê? Então, ela poderia ser um complemento de renda, entendendo que é um salário ainda muito difícil, ou que desse alguns benefícios nas aquisições e nas escolas, e desse esse engessamento, você cria um monte de gente desestimulada. E às vezes um país com mais bengalas do que, né, incentiva a produção. Eu concordo.